nesta noite, ó Deus eterno, como um canal, Senhor, para abençoar todos nós que estamos aqui. Deus, tem de misericórdia, abra nossa mente, o nosso coração, para receber nesta noite o ensino da Tua Palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los para a leitura de 3 versículos da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder congregar com os irmãos essa noite, neste 3º simpósio da Escola Bíblica Dominical, organizado pela Congregação Vale da Bênção, pela Área 2. Quero cumprimentar o pastor José Maria, que nesta noite não apenas é o pastor da área, mas também representa nosso presidente, pastor Raimundo Francisco. E na pessoa dele, eu quero cumprimentar a todos os dirigentes de congregação aqui presentes, bem como os professores da escola dominical, superintendentes, alunos, aspirantes. Deus abençoe em nome de Jesus. Cumprimento também a irmã Gésia Nilde, que é a nossa atual coordenadora geral da EBD. Deus continue abençoando o seu trabalho à frente deste tão glorioso ministério, que é o Ministério de Ensino na Escola Dominical. Isso posto, eu quero pedir que os irmãos leiam comigo no capítulo 14 de João, os versículos 16 ao 18. João capítulo 14, versículos 16 ao 18. Todos encontraram o texto? Está escrito. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Eu tenho tentado me acostumar com essa versão, que hoje é, segundo os documentos da nossa convenção, a 2ª versão oficial das Assembleias de Deus. Ao lado da Almeida Revista Corrigida, nós temos agora também, como versão oficial da Bíblia, utilizada pelas Assembleias de Deus, a Nova Almeida Atualizada, ou conhecida como NAA. Está escrito assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Meus irmãos, o tema que me coube está na página 1 do material dos irmãos, e o título é Espírito Santo, o Mestre por excelência. Basicamente, o que nós faremos essa noite, de maneira introdutória, preparando aqui o caminho para os demais preletores, é trazer uma
rápida exposição dentro destes 3 capítulos que formam os capítulos do Evangelho de João, que formam o último discurso proferido por Jesus, que são os capítulos 14, capítulo 15 e capítulo 16. A proposta inicial era que nós fizéssemos um panorama dos 3 capítulos, mas eu pedi permissão ao superintendente, irmão Jailson, para tratar apenas dos textos que se referem ao Espírito Santo, porque ficaria muito longo e, com certeza, não daria tempo. Então, nós vamos, basicamente, trazer uma exposição dos 5 textos que estão dentro do Evangelho de João, nesses 3 capítulos, a bem da verdade, capítulo 14, 15 e 16, e que tratam sobre a promessa do Espírito Santo, bem como o seu papel na igreja, e, de maneira bastante específica, trazer uma aplicação à escola bíblica dominical. Então, os pontos que nós colocamos aí no material, eles estão desenvolvidos desta forma. Nós explicamos o texto e trazemos uma aplicação prática para o contexto da escola bíblica dominical e, de maneira ainda mais específica, aos professores da mesma. Então, sem delongas, eu quero pedir que os irmãos abram o material, quem não fez, página 1, e vamos aí para a introdução. Eu vou tentar ler todo o material e, à medida que achar bem, fazermos algum comentário em nome de Jesus. E já eu peço aos irmãos perdão pelo uso constante aqui do lenço. Eu fui acometido aí esses 2 dias atrás com uma virose e não quis despachar aqui o compromisso, né? Então, os irmãos vão me perdoando aí pela falta de ética em constantemente estar colocando o lenço aqui no rosto. Em nome de Jesus, coloque aí, nos perdoe por isso, em nome do Senhor. Introdução. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade Divina. Isso aqui é uma doutrina que é doutrina básica da fé cristã, sem a qual nós não podemos nem dizer que somos cristãos, na verdade. Que existe, aliás, a Bíblia revela Deus como um ser uno, no sentido da sua divindade, mas que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus é uma das pessoas da triunidade divina. Os irmãos percebam que eu não usei o termo terceira pessoa, porque esse termo ele tem sido abandonado aí pelos estudos mais recentes dentro da teologia. Por isso eu não coloquei terceira pessoa. Ele é quem opera ou operou em nós a regeneração. Você já atuou na nossa salvação, como diz João capítulo 3. Ele também testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Paulo escreveu em Romanos 8. Nos dá poder para testemunhar e nos concede dons espirituais. Então nós elencamos aí algumas operações do Espírito Santo na vida cristã. Na nossa salvação, no que diz respeito à regeneração, na vida cristã, o fato de que Ele é o Espírito que habita em nós e que testifica que somos filhos de Deus, e também é o Espírito que nos capacita, tanto para o testemunho cristão, no sentido de proclamarmos o Evangelho, como Jesus proferiu a sua promessa, que receberíamos poder e seríamos testemunhas, e é também o Espírito que distribui à igreja dons espirituais para a sua edificação e crescimento na fé. Esse mesmo Espírito inspirou as Sagradas Escrituras. Está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que os profetas do Antigo Testamento, leia-se os escritores do Antigo Testamento, não proferiram as suas palavras de si mesmo, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo, ou falaram as palavras que o Espírito Santo lhes conduzia a falar e registrar. Este mesmo Espírito, ele ilumina a nossa mente para a compreensão da Escritura, a compreensão da mesma, a compreensão da palavra,
E está aí um exemplo do Espírito fazendo isso na pessoa, por exemplo, do apóstolo Pedro, né? Nós todos sabemos que a promessa do derramamento do Espírito Santo, ou da vinda do Espírito Santo, se cumpriu de maneira cabal, por assim dizer, plena, em Atos capítulo 2, quando a igreja estava reunida e o Espírito Santo veio sobre os aproximadamente 120 irmãos que estavam ali presentes. Todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo que falasse, e, é claro, esse é um dos sinais, na verdade é o sinal que evidencia o enchimento do Espírito, mas há algo bastante evidente também que resulta desse derramamento do Espírito, que é o fato de Pedro se levantar, conforme nós citamos aí, e expor a palavra de Deus. Pedro, ele faz isso ali no cenáculo, diante de diversos opositores que estavam criticando e interpretando de maneira zombeteira o derramamento do Espírito, e Pedro se levanta e diz que nada, o que estava acontecendo ali, na verdade, não era fruto de embriaguez, mas era o resultado, era o cumprimento, melhor, da promessa feita por Joel no capítulo 2 do seu livro, de que o Senhor derramaria o seu Espírito, os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. E Pedro então expõe a mensagem do Evangelho ali naquele momento, o que mostra já aí o cumprimento do que Jesus havia dito, que o Espírito Santo era que os conduziria na compreensão e que faria com que eles se lembrassem daquilo que o Senhor os havia ensinado. Disso concluímos, portanto, podemos dizer que o Espírito Santo é o mestre por excelência. Ou seja, o Espírito de Deus, que hoje habita na igreja, na congregação dos santos, é aquele que nos conduz e nos capacita a compreendermos o texto bíblico, a compreendermos o texto sagrado. E isso, irmãos, é importante para toda a igreja, porque toda a igreja é o templo, a morada do Espírito Santo, mas de maneira bastante específica ao professor da escola dominical, que tem o Espírito Santo, e é este Espírito que o conduz na compreensão da palavra de Deus. Por isso que ele é o mestre. Nós, como professores da escola, exercemos o ministério do ensino, mas acima de nós está aquele que é Deus, é o Deus Espírito Santo, e que é o mestre de fato, que nos capacita a exercer esse ministério. O que não queremos dizer, eu sempre gosto de começar as minhas palestras assim, para não correr risco de ser mal compreendido. Então, o que nós não queremos dizer, quando afirmamos pela Escritura que o Espírito Santo é o mestre por excelência. O que nós não estamos dizendo? Primeiro, que o nosso ensino vem por revelação direta ou inspiração divina. Então, quando nós afirmamos pela Escritura que o Espírito Santo é o mestre por excelência, nós não estamos dizendo que o ensino que nós ministramos vem a nós por revelação ou por inspiração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o termo, ou os termos, revelação e inspiração são próprios, particulares, exclusivos do texto bíblico, do texto sagrado. Os irmãos estão entendendo? Quando nós falamos de inspiração ou de revelação e inspiração, nos termos em que eu estou colocando aqui, nós estamos falando de algo que é exclusivo. Lucas, por exemplo, no capítulo 1 do seu Evangelho, os versículos 1 a 4, ele diz que fez uma investigação. Então ele foi atrás, ele investigou, ele pesquisou, ele perguntou, ele entrevistou, ele reuniu as informações. E quando ele foi registrar, o Espírito Santo o inspirou a registrar apenas aquilo que de fato era verdade e o preservou de erro. Então, nós, quando ministramos, nós não ministramos de maneira inspirada,
nós estamos ministrando um texto que já foi inspirado. Nós também não recebemos uma revelação, porque o texto já foi revelado. O que nós vamos fazer é tentar compreender a revelação, é tentar compreender, por meio do auxílio do Espírito, o texto que já foi inspirado. Segundo, o que não queremos dizer também quando afirmamos que o Espírito Santo é o mestre por excelência. Também não queremos dizer que o Espírito Santo age à parte do nosso preparo. Há pessoas que pensam o seguinte, que se a gente tem o Espírito Santo, então nós não precisamos nos preparar. A verdade é o contrário, meus irmãos. Eu sempre tenho dito que o Espírito Santo não abençoa a preguiça. Ele não abençoa a indisposição, a falta de vontade de fazer as coisas. Não, ele abençoa-nos quando nós nos preparamos. Quando nós nos sentamos, nos esmeramos, estudamos. Então é aí que o Espírito age. Não é a parte do nosso preparo. O Espírito ele não age por meio de adivinhação. Ele age por meio de revelação. E eu estou dizendo isso, embora o termo pareça pesado, porque é assim que algumas pessoas acham que o Espírito age. É por meio de adivinhação. Ele simplesmente diz assim, qual é a lição? É a lição tal, o título é esse. Bem, quando eu chegar lá, eu começo a ler e o Espírito vai desenrolar na minha mente aqui o que eu tenho que dizer. É por isso que vai falar besteira, vai tirar texto de contexto, vai começar a pregar ao invés de ensinar, e etc. Então, quando nós falamos da atuação do Espírito, nós não estamos dizendo que ele age à parte do nosso trabalho. Ele age por meio do trabalho, por meio do preparo do professor. Terceiro, o que nós não queremos dizer também quando afirmamos que o Espírito é o mestre por excelência, também não estamos dizendo que nós não precisamos de mestres humanos. Não é, eu tenho o Espírito Santo, então pronto, o negócio é só com ele mesmo. Nós não precisamos aprender com ninguém, sentar para aprender com ninguém. Nós nos esquecemos aquela velha máxima de que quem não se assenta para aprender não tem autoridade para ensinar. Quem não se assenta para ouvir não merece ser ouvido, não merece nem nossa atenção. Nem a atenção, muito menos ser ouvido. Então, nós temos o Espírito Santo, mas foi esse mesmo Espírito que deu à igreja mestres. Ou não? Foi esse mesmo Espírito que deu à igreja mestres, que levanta homens capacitados, mulheres capacitadas, para ensinar a palavra. Lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, quando Paulo trata exatamente dessa atuação do Espírito Santo na igreja e da distribuição daquilo que nós chamamos de dons espirituais de ministério prático, você pode conferir depois a partir do versículo 6 de Romanos 12, onde há a atuação do Espírito. Aliás, Paulo explica essa atuação e fala desses dons espirituais de ministério prático. Aí ele diz assim, se é ensinar, ou seja, se o dom é ensinar, haja o quê? Dedicação. Veja, que não é porque eu tenho o dom, não é porque eu tenho o Espírito habitando em mim, que eu vou deixar de me dedicar. A palavra dedicar ali, ela aponta para alguém que pega uma joia em estado bruto e lapida ela. Esse é o sentido de se dedicar. Ou seja, o texto está aí, a Bíblia está aí. Os seus assuntos, eles não estão dispostos, por exemplo, em ordem lógica, em ordem sistemática. Eles estão espalhados aí, na Bíblia. Porque a revelação de Deus, ela não foi organizada aqui no texto de maneira, no sentido por assuntos, né? Deus não vai falando de uma coisa na sequência e depois vai falando de outra no sentido de criar uma lógica nos assuntos que ele está desenvolvendo. A revelação está contida no texto. Tudo o que nós precisamos para o nosso ensino, para a nossa vida cristã, está no texto sagrado. Entretanto, esses assuntos eles não estão organizados de maneira sistemática. E qual é o papel daquele que tem o dom, daquele que recebeu de Deus a incumbência de ensinar e que é cheio do Espírito Santo e sabe que o Espírito Santo o auxilia? Se dedicar, se esmerar no preparo para trazer de fato a explicação para a edificação da igreja. Então é o Espírito que dá mestres à igreja. Quando você ouvir alguém dizer assim, olha,
Você não precisa ouvir ninguém. Você só precisa ouvir o Espírito Santo. Diga assim, então não vou lhe ouvir também, porque você é alguém também, você também é alguém. Então não vou lhe ouvir, eu vou continuar ouvindo a palavra e ouvindo o Espírito Santo por meio do ensino da palavra. Então nós precisamos de mestres humanos. Os capítulos 14 e 16 do Evangelho escrito por João nos apresentam o último discurso de Jesus antes de sua crucificação. Foi a última mensagem proferida por Jesus ali aos seus discípulos. É nesse contexto que Jesus anuncia sua partida para nos preparar lugar. Aquela promessa que todos nós conhecemos, foi cantada de maneira muito bela aqui pelo vocal. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, essa promessa de Jesus colocou uma pergunta na mente dos discípulos. Bem, ele está dizendo que vai, e nós vamos ficar como? Se ele está dizendo que vai, e vai preparar lugar, e nós aqui, a gente vai ficar como mesmo? Vamos ficar órfãos? É por isso que lá no verso de número 18 que nós lemos, Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ali a gente pensa que está falando da vinda de Jesus. Não está falando. A referência ali é a vinda do Espírito. A vinda do Espírito Santo, que atuaria na igreja e conduziria a igreja ao Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse contexto que Jesus profere essa promessa. A mente dos discípulos era essa, ele vai voltar um dia, ele está dizendo que voltará. Mas e nós? E nesse período, e nesse tempo? É exatamente aí que Jesus profere a promessa da vinda do Espírito. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E é disso que trata aí o primeiro ponto, o Espírito prometido. A promessa do Espírito em João capítulo 14, versículos 16 e 17, é precedida pela seguinte exortação do Senhor Jesus, dada aí no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí é que ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque o Espírito é dado no contexto de obediência da igreja, aos mandamentos, à vontade do Senhor. É para esses que guardam os seus mandamentos, que Jesus prometeu a grande bênção do envio do outro Consolador, o Espírito Santo. Considere comigo aí 3 coisas com relação a isso. Primeiro, o Espírito foi dado por intercessão de Jesus. Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai. Ora, Jesus havia dito aos discípulos que iria preparar lugar. E esse ato de preparar lugar, às vezes a gente pensa que é no sentido de Jesus ir embelezar as moradas celestes, fazer algo desse tipo. Mas não. O sentido de ir preparar lugar é tornar a nossa entrada propícia, possível. Como que nós podemos entrar no céu? Perdão, por que nós podemos entrar hoje no céu? Por que é? Porque Cristo morreu por nós. Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados e foi moído pelas nossas transgressões. Então, é por isso que hoje eu e você podemos ir ao céu. Então, o ato de preparar morada é um hebraísmo, é uma figura de linguagem para o que Cristo faria por nós na cruz. Ele tornaria propícia, favorável, legal a nossa entrada no céu, porque Ele seria o nosso substituto na cruz. Por isso que nós colocamos aí, abaixo, que aqui está pressuposta a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Quando Ele diz, eu rogarei ao Pai, eu irei ao Pai. Depois de quê? Depois de morrer, depois de ressuscitar e depois de ser assunto aos céus. A cruz é colocada no centro de toda a história da redenção. Não haveria o envio do Espírito sem o sacrifício expiatório do Filho e sua vitória sobre a morte no sepulcro. Então, quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai,
depois de ter dito aos discípulos que iria preparar lugar, fazendo referência ao que ele faria na cruz, morreria, ressuscitaria, cumpriria e consumaria a obra da redenção, quando ele diz, eu rogarei ao Pai, está pressuposto que ele faria na cruz e, portanto, a sua vitória sobre a morte. E o fato de que ele estaria perante o Pai e lá poderia interceder por nós para que o Senhor enviasse o seu Espírito. O que, portanto, coloca a cruz, repito, no centro da história da redenção. Ou seja, não haveria o envio do Espírito Santo sem a morte do Senhor Jesus. Ele disse isso, inclusive, lá no versículo 7 de João, capítulo 16. Ele diz, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Mas até ele ir ao Pai, havia a cruz, o sepulcro, a morte, a ascensão. Então, o ato ou hiato entre o estar ali e o ir ao Pai foi preenchido pela morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Então, nós hoje temos o Espírito Santo porque Cristo cumpriu a obra ou plano de redenção por todos nós. Sem cruz não haveria o poder do Espírito. Sem Calvário não haveria Pentecostes. Amém? Segundo, o Espírito prometido é outro Consolador. É conhecido aí dos estudiosos do grego que existem duas palavras para a palavra outro na Bíblia. E a palavra que Jesus utiliza aí no verso 16 é a palavra para outro a mesma semelhança, outro igual. Existem palavras no grego, por exemplo, para a palavra outro, que fala de outro diferente. Mas a que Jesus usa aqui é a palavra para se referir a outro igual, a outro semelhante a ele, a outro que faria o mesmo trabalho que ele estava fazendo naquele momento com os discípulos. A palavra consolador, do grego aí, parakletos, aí está a transliteração, é um adjetivo verbal na voz passiva, que aponta para alguém que é chamado para estar ao lado, para ajudar, auxiliar, defender. Então, esse termo, parakletos, não é um nome, não é um termo. Aliás, não é um título no sentido do nome do Espírito Santo, mas aponta para a sua função. É um adjetivo, ou seja, para o fato de que o Espírito Santo é aquele que está ao lado, que estaria ao lado dos discípulos, que estaria na igreja e por meio da igreja atuaria. Então, o sentido do Espírito como outro Consolador é aquele que está presente para nos auxiliar, para nos ajudar, para defender. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, por João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Os irmãos lembram do texto lá, que diz assim, vos escrevi para que não pequeis, ou filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. A diferença é que lá o tradutor traduz como advogado, mas no texto original é a mesma palavra, parakletos. Então, Cristo é o nosso intercessor diante de Deus no céu, e o Espírito Santo é o nosso intercessor diante de Deus aqui na terra, habitando em nós. Então nós temos dois intercessores, aquele que intercede por nós diante de Deus no céu e o Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus, mas aqui habitando conosco, com a igreja. Quando Jesus disse que o Espírito Santo é outro Consolador, estava indicando claramente que ele não é meramente um poder, mas uma pessoa divina. A palavra outro indica alguém como eu mesmo, que me substituirá, fará o meu trabalho. Ele, assim como o Filho, é uma pessoa. Então, quando Jesus fala do Espírito Santo como outro Consolador, aponta para alguém à sua semelhança, como um igual a ele, que faria, repito, com os discípulos e com a igreja, aquilo que Cristo estava fazendo agora.
defendendo, auxiliando, guiando. Por isso ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, a igreja não foi deixada sozinha para cumprir a sua missão. Nós, como professores da escola dominical, não fomos deixados ou não somos deixados sozinhos por Cristo no cumprimento da missão que nós temos de ensinar a palavra. Nós somos habitados, dirigidos e capacitados pelo Consolador, pelo Paracletos divino, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que conosco está, o Espírito que está conosco, falta uma palavrinha aí. O Espírito que está conosco e em nós para sempre. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, em que a manifestação do Espírito ela era esporádica, ocasional e discriminada. O Espírito ele não vinha para habitar entre o povo de Deus. Ele capacitava alguns homens, mulheres, como fez, por exemplo, em Números 11, com os 70 anciãos que foram separados por Moisés. O Espírito foi tirado sobre Moisés e colocado sobre eles. Então, no contexto da velha aliança, a manifestação do Espírito ela era esporádica, ela era ocasional, ela era discriminada, porque haviam pessoas específicas a quem o Espírito Santo enchia, a quem o Espírito Santo capacitava. Mas no nosso contexto, na nossa época, a igreja de Jesus é a habitação do Espírito. Jesus disse que o Espírito prometido, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ele que estava com os discípulos, também habitaria neles, ou habitaria com eles, ou habitaria dentro deles. Então nós temos a presença permanente, constante do Espírito Santo nas nossas vidas. De modo que todo crente, meus irmãos, todo crente pode e deve ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos que todo crente tem o Espírito Santo presente, mas há uma diferença entre ter o Espírito presente e ter o Espírito presidente, ou seja, o Espírito presidindo, dirigindo, guiando, capacitando. E nós que somos professores, conclua aí esse terceiro item, somos privilegiados por podermos ensinar a palavra de Deus na presente era, onde o Espírito Santo está ao nosso lado e em nós para nos ajudar na exposição do texto sagrado e das lições bíblicas que são fundamentadas nele. Então nós temos esse privilégio de hoje termos o Espírito Santo habitando na igreja e nos capacitando para exercer o nosso ministério de maneira excelente. Excelente. Então, o preparo é de extrema importância, eu reitero isso várias vezes, mas nós não podemos nos esquecer de que o Espírito Santo, ou nós precisamos viver constantemente na dependência do Espírito Santo. Inclusive, as professoras de crianças, que às vezes a gente pensa assim, é criança, então vamos cantar uma musiquinha aqui e pronto, e amém, terminada a aula. Não, meus irmãos. Criança também tem alma e precisa ser edificada pela palavra. Então, as professoras de criança também precisam ser cheias do Espírito Santo. E, é claro, a altura do entendimento das crianças ministrarem a palavra por meio do poder do Espírito Santo. Deixando de lado aquelas coisinhas que às vezes não edificam, né? E trazendo, de fato, a edificação por meio do ensino da palavra. Segundo, o Espírito Santo, que habita conosco e está em nós, é o mestre por excelência. Eu vou apenas destacar aqui alguns pontos dentro aí desse item. Primeiro, está em negrito aí 2.1. Quais são as implicações de nós termos o Espírito Santo como mestre? Que é o texto base aí da palestra, aliás, do seminário, do simpósio.
João capítulo 14, versículo 26, o Senhor Jesus disse assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Né? Aí eu sei que às vezes nossos olhos já saltam aqui, né? Aí está dito, pastor, que ele é que vai nos ensinar todas as coisas. Pois bem, nós precisamos entender o texto dentro do seu contexto. Jesus estava falando com os seus discípulos, com seus apóstolos, com aqueles, alguns deles, é claro, que teriam a missão de prover aí o fundamento bíblico da igreja, o fundamento teológico da igreja, e que não tinham Bíblia. A Bíblia não tinha o Novo Testamento, embora já houvesse o Antigo, mas não tinham a revelação neotestamentária. Então a ideia de ensinar precisa ser entendida desse contexto. E é isso que nós desenvolvemos. Quais são as implicações de termos o Espírito Santo como mestre, como aquele que nos ensina, como aquele que nos guia no entendimento, ou nos faz lembrar daquilo que ouvimos? Primeiro, o Espírito Santo inspiraria os escritores das Escrituras do Novo Testamento, assim como fez no Antigo Testamento. Então, quando Jesus disse que ele os faria lembrar, ele os ensinaria, a referência era primeiramente ao fato de que o Senhor atuaria por meio dos seus apóstolos na construção do que nós conhecemos hoje como Novo Testamento. Então eles teriam o Espírito Santo atuando de maneira direta sobre eles, para que estes, inspirados pelo Espírito Santo, revelassem, aliás, registrassem as verdades que o Senhor quis registrar sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre a obra do Espírito Santo por meio da igreja. Então o Espírito Santo, ele traria entendimento e faria com que os discípulos lembrassem de tudo aquilo que o Senhor os ensinou. Porque, pense bem, foram 3 anos e meio de ministério. Eles ouvindo Jesus pregando, ensinando, e eles não estavam com um caderninho lá anotando. A gente pensa às vezes que os discípulos estavam ali com uma notinha, tomando nota. Vamos ver aqui o que Jesus disse. Anota, primeiro ponto, segundo ponto. Não, eles não estavam anotando, nada disso. Mas quando Mateus, João, Marcos, que não fazia parte do grupo dos apóstolos, mas foi escritor do Novo Testamento, mas que escreveu sob a supervisão de Pedro, é o que a crítica textual diz. Lucas, que escreveu sob a supervisão de Paulo, e os outros escritores das cartas universais, como Judas e Tiago, que eram irmãos de Jesus. Eles escreveram sob a supervisão do Espírito Santo, e o Espírito os fez lembrar do que o Senhor os havia ensinado. É isso que Jesus estava dizendo, que o Espírito os faria lembrar e os ensinaria. Então, a primeira referência é a eles. A primeira aplicação é a eles, como escritores do Novo Testamento. Naquele momento, é claro, eles não sabiam que escreveriam, ou alguns deles escreveriam, o texto que nós temos como texto inspirado da Escritura do Novo Testamento. Mas era isso que o Espírito Santo, era isso que Jesus estava se referindo. Segundo, aí na página 3, a segunda implicação disso, do fato de que o Espírito é quem faz lembrar e o Espírito é quem ensina, a segunda implicação disso é que o Espírito Santo ilumina nossa mente no entendimento das Escrituras. Então, a primeira aplicação direta dessa promessa de Jesus era aos apóstolos, e muito especialmente aos escritores do Novo Testamento. Mas isso também se aplica à igreja, porque a igreja, embora nós, como disse, não sejamos inspirados, no sentido de sermos inspirados à medida em que os escritores do Novo Testamento foram, mas nós, como igreja, somos a guardiã, vamos assim dizer, das palavras reveladas e inspiradas, que é a Bíblia. Nós temos o papel
de pregar a palavra, explicar a palavra, ensinar a palavra, e por isso nós precisamos também do Espírito, e é esse Espírito Santo que ilumina a nossa mente no entendimento das Escrituras, como está em João 14, 26, quando Jesus disse, vos ensinará. E o sentido aí, a igreja, é de que o Espírito Santo é aquele que ilumina. O Espírito Santo, colocamos aí hoje, não traz novas revelações inspiradas que sejam canônicas ou autoritativas. Irmãos, embora não pareça, mas às vezes nós pensamos que o fato de termos o Espírito Santo habitando em nós e crermos na atualidade dos dons espirituais, significa, portanto, que aquele que hoje fala por meio dos dons do Espírito manifestado neles, muitas pessoas pensam, infelizmente, que estes têm as mesmas ou a mesma autoridade inspirada, dada pelo Espírito Santo na Escritura. E não é verdade, irmãos. Hoje, o Espírito Santo não traz novas revelações. Eu especifiquei aí, eu qualifiquei. Que novas revelações que eu estou falando? Canônicas, ou seja, que possam ser incluídas ao cânon de 66 livros da Bíblia e que por isso sejam autoritativas. O Espírito não traz mais novas revelações nesse sentido. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito, somos uma igreja pentecostal, cremos em profecia, cremos em palavra do conhecimento, cremos em palavra de sabedoria, cremos na iluminação ou revelação, se podemos assim dizer, por meio de sonhos também, mas nenhuma dessas atividades do Espírito na igreja são autoritativas, tem o mesmo peso ou a mesma autoridade da Escritura. É por isso que as profecias, as palavras do conhecimento, a manifestação dos dons espirituais precisam ser julgadas pela igreja por meio da Escritura inspirada. Então o Espírito não traz mais hoje revelações assim que sejam autoritativas. Por isso que essas revelações elas precisam ser julgadas. Por meio de quê? Por meio da palavra superior, que é a Bíblia Sagrada. E se uma revelação, se um direcionamento por meio de um dom, ou aparentemente de um dom, contradiz a verdade revelada e inspirada na Escritura, não é verdadeiro. Então, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo, ele atua por meio dos dons espirituais, mas a palavra, meus irmãos, que é inerrante, que é autoritativa, que é eterna, que é infalível, que é suficiente para a nossa fé, para a nossa prática, que nos edifica, que nos fortalece, que nos guia, que nos abençoa, que nos enche de sabedoria, que nos conduz para o céu. Não é a palavra do profeta, é a palavra da Escritura, o único profeta infalível que nós temos aqui essa noite, a Bíblia. Então, o Espírito Santo, como que ele age? À luz desse texto, tenho 3 minutos. Ele age iluminando a nossa mente na compreensão do texto que já foi inspirado por ele, da forma como está na Bíblia. Então, como é que o Espírito nos conduz hoje? Iluminando a nossa mente na compreensão do texto que já foi inspirado. Qual texto? O texto que está na Bíblia. Os 66 livros. O registro fidedigno da palavra do Senhor para nós. A palavra de Deus, de fato, com P maiúsculo. O Espírito atua na iluminação da compreensão do que já foi registrado. Do que já foi registrado. E é claro, o Espírito, como já dissemos inicialmente, ele não age à parte do nosso preparo. É por isso que o Espírito Santo, ele se utiliza, como colocamos aí,
das ferramentas que nós dispomos para a interpretação. Exemplo, não sei todas, é claro, citei apenas 3. As ferramentas gramaticais ou linguísticas, ou seja, nós precisamos lembrar que o texto, a palavra de Deus, ela foi registrada por meio de palavras. Deus quis se revelar por meio de palavras. E o fez com um idioma específico. Ele usou os seus escritores com idiomas específicos. Hebraico para o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, e o grego do Novo Testamento. Então, Deus usou línguas humanas para trazer a sua palavra inspirada por meio dos escritores. E nós precisamos lembrar que isso é importante, irmãos. E isso é importante, sobretudo, para o professor. Eu sei que nem todos os irmãos terão paciência para estudar, por exemplo, línguas originais. Mas nós temos muitos dicionários, ferramentas, e hoje nós temos a internet disponível para nós compreendermos, né, irmão Kemes, o texto dentro da sua língua em que ele foi registrado. Então nós, como professores, precisamos fazer uso dessa ferramenta, superentendidos pelo Espírito Santo, auxiliados pelo Espírito Santo. As ferramentas também contextuais, né, ou seja, o próprio contexto do texto, o que vem antes, o que vem depois e o que está em toda a Bíblia. Porque só isso aqui já resolveria muita contradição. Muita contradição. Só lermos o texto dentro do seu contexto bíblico, remoto, imediato. Eu lembrei aqui de um texto, só para exemplificar, não me recordo aqui agora qual é o capítulo, mas está em Isaías. E que às vezes é usado muito para falar assim de que nós devemos nos ajudar, de que a igreja deve ajudar os outros. O texto diz assim, se o irmão encontrar aí o capítulo e o versículo, me diga. Mas está lá em Isaías, diz assim, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, esforça-te. Está lá em Isaías. Eu já vi pessoas pegar esse texto e dizer, está aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo que um ao outro deve ajudar, e o outro deve dizer ao seu irmão, se esforce, é por isso que a gente deve ajudar mesmo. O problema é que o texto está falando de pessoas se juntando para ir à floresta, tirar madeira para cortar, esculpir e fazer um ídolo. Esse é o problema. Então, o texto, dentro do seu contexto, o texto precisa ser interpretado dentro do seu contexto. Então, só o contexto imediato ou remoto já resolve muitas coisas. E eu concluo, meus irmãos, com a leitura desse próximo parágrafo aí. Termos o Espírito Santo como mestre, como aquele que ilumina nossa mente no entendimento das Escrituras, não é um convite para a preguiça. Eu já tenho o Espírito Santo, então, pronto. Uma das coisas que entristece o Espírito Santo é pecado. E preguiça, meus irmãos, não é outra coisa não, é pecado. Eu já não tenho Espírito, né? Então não é um convite para a preguiça ou para o misticismo. Não, meu negócio é só com Deus. E às vezes usa a lição da escola dominical. Não quero saber de livro, não quero saber de teologia, não quero saber de comentário bíblico. Meu negócio é só mesmo a palavra que vem direto do céu, porque eu tenho o Espírito Santo. É um problema, irmãos, porque esse ato do Espírito nos auxiliar não é liberdade para agirmos como místicos. O Espírito nos convida à sensatez, à ordem, e principalmente à humildade. E a humildade se caracteriza por sentarmos e aprendermos com outros, que às vezes se esforçaram um pouco mais do que nós, para entender o texto. Agora, quando nós não temos humildade para fazer isso, nós usamos a desculpa de que temos o Espírito, que não precisamos aprender com ninguém. Mas a certeza, isso é a certeza, a ideia de que o Espírito habita em nós, é a certeza de que quando estudamos as Sagradas Escrituras para ensinarmos aos santos, o Espírito nos capacita a compreender o texto à medida que nos esforçamos para compreendê-lo. Então, é no trabalho, é no ato de trabalhar, de pesquisar, de tentar interpretar o texto, que o Espírito Santo
fazendo uso das ferramentas que nós dispomos, nos auxilia nessa compreensão. Amém? Levante sua mão. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, te damos graças, porque a tua igreja, Senhor, reunida, é o templo do teu Espírito Santo. Aleluia, é a morada do teu Espírito Santo. Aleluia, te damos graças pela oportunidade de podermos ensinar a tua palavra. Aleluia, sob a supervisão do Espírito Santo, sob a superintendência suprema do Espírito que veio de ti, por intercessão de teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, te pedimos a graça, a capacitação do Espírito, para continuarmos exercendo o ministério do ensino com zelo, com dedicação, Pai, com alegria, fazendo tudo para a glória do teu santo nome, para a edificação da tua igreja, para o crescimento do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela paciência. Deus abençoe. Os irmãos querem agradecer ao ensinamento do nosso mestre, pastor Júnior. Todos digam amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso primeiro dia, nosso simpósio. Queremos aqui agradecer a todos que estão aqui e de já convidá-los para estarem conosco amanhã, na nossa segunda plenária, nosso segundo dia de simpósio. A temática de amanhã é com o pastor Nairon, ali de Lago do Junco, vai estar conosco, e é a iluminação do Espírito Santo no entendimento das Escrituras. Amém? Os irmãos estejam conosco, esperamos por vocês, estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Amados irmãos, também estamos vendendo um caldo lá fora. Se os irmãos puderem nos ajudar comprando para apoiar esse trabalho, também somos gratos. Amém? Dito isso, convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar. Certo. Meus irmãos também estão pedindo para que os irmãos que não assinaram a fichazinha lá fora, os irmãos passem por lá e assinem agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar com o pastor Janailson. E amanhã esperamos todos em nome de Jesus. E lá fora, um caldo é apenas R$13. Vamos orar, meus irmãos. Oremos. Ó Deus eterno, bendito, nosso sentimento, Senhor, é de gratidão pela Tua palavra que é viva e eficaz, tão poderosa pelo agir do Teu Espírito na nossa mente e coração. Vem nos abençoar, vem nos direcionar nesses estudos, que a Tua palavra fique gravada na mente dos professores, que a Tua palavra faça arder o nosso coração. Ó Deus, ajuda cada professor, cada aluno que vai se esmerar, dedicar-se, os preletores, usa nas Tuas mãos, Teu servo que ministrou, que a palavra que ele ministrou, que é Tua, que é inspirada pelo Teu Espírito, não volte vazia, mas faça efeito na vida de cada professor, de cada aluno, para a Tua glória e para o louvor da Sua glória. Ó Deus eterno, atende do céu, responde e abençoa toda a programação até o final, que seja marcada pelo Teu Espírito em nós, operando em nós, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos.